Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Muito feliz de estar na presença do Senhor. Estou sentindo como se fosse a primeira vez trazendo a palavra do Senhor. Bate um nervosismo, mas eu sei da grande responsabilidade de estar aqui na frente. Sem perda de tempo, abrimos a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Estarei lendo o primeiro, a igreja o segundo, até o versículo 6. O primeiro diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levante, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Com o vaso que ele fazia em prata, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso, conforme precedente ao seu nome. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não podemos fazer de vós como fez esse oleiro, ó a casa de Israel, diz o Senhor, eis que com barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Os irmãos podem se assentar. Confesso que eu estou aqui na frente tremendo. Não parece, mas toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor nesta noite. Esta passagem, ela mexe muito comigo, porque Deus, ele usa um elemento da natureza para falar com o povo de Israel. E no capítulo 1 de Jeremias, o Senhor chama Jeremias, como o nosso jovem Rony leu aqui na frente. Jeremias se achou incapaz, se viu como uma criança ou um menino, sem muitas palavras, sem muita sabedoria. Mas o Senhor diz para ele: antes que eu te formasse, eu te santifiquei. Então, na trajetória de Jeremias, o Senhor já tinha um chamado. Jeremias foi vocacionado a falar com Israel. Israel, posso dizer que Israel estava rebelde. E nessa passagem, Israel estava idolatrando a outros deuses. E isso irou muito o Senhor. Israel tinha se afastado do Deus vivo. E Jeremias observava aquilo com grande espanto. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. Acredito que Deus queria ministrar com Jeremias de uma forma tão simples. E ele, sem entender nada, ele foi até a olaria. Eu quero ver o que o Senhor quer falar. E eu fui estudar um pouco sobre o barro, que o que se faz o vaso. E a gente olha assim e não entende o porquê Deus nos vê como vaso. E Ele é o nosso oleiro. Mas, Cristiano, eu não estou entendendo. Existe cerca de 200 espécies de barro na natureza. E o que eu quero dizer com isso? Que Deus escolheu a dedo Israel. Deus escolheu um vaso específico, um barro específico. Então ele começou a falar com Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E Jeremias logo se prontificou e foi. Eu acredito que Jeremias ficou parado olhando o oleiro fazer um vaso. Não sei se alguns aqui já viu o processo de um vaso. É uma roda e ele está ali trabalhando. E está rodando. E está amassando. E está trabalhando, e está rodando, e está amassando. E esse é o processo para se fazer um vaso. Então no versículo 4 diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O que aconteceu aqui?
que o momento em que o oleiro estava moldando aquele vaso, ele se desfez na mão do oleiro. E assim somos nós na mão do Deus vivo. Às vezes ele amassa, ele aperta, joga água, porque é necessário ter água no barro. A gente não vê a água no barro, mas é necessário a água, porque com a água você consegue moldar o vaso. E a água representa Jesus, a fonte da vida. E é assim que Ele faz na nossa vida. E ali naquele momento em que o oleiro trabalhava sobre as rodas, o vaso ele se desfez. Mas sabe o que é mais interessante? É que o oleiro não desistiu de fazer o vaso. O oleiro não desistiu em momento nenhum de fazer o vaso. Isso me chamou a atenção porque, caramba, ele podia escolher outro barro. Ele podia fazer outro, jogar aquele fora. Mas ele pega aquele barro amassado, talvez destruído, talvez deformado, e fala assim: não poderei eu fazer assim, ó casa de Israel. O que o Senhor quis dizer a Jeremias? Será que eu não posso fazer assim com o meu povo? Porque Israel estava rebelde. Israel estava idolatrando a outros deuses. E você acha que eu não posso fazer assim, Jeremias? Então o oleiro começa a fazer novamente um vaso. E começa a fazer novamente um vaso. E é assim que Ele faz nas nossas vidas. Às vezes está doendo, está amassando. Senhor, não consigo ir, mas antes que eu te formasse, eu te chamei. Cristiana, não estou entendendo, está doendo, mas antes que eu te formasse, eu te chamei. E é assim que o Senhor faz nas nossas vidas. Às vezes nos sentimos e nos deparamos incapazes como Jeremias. Mas o Senhor precisava tratar com Israel de uma forma diferente. O Senhor precisava consertar Israel, trazendo juízo. Mas o Senhor só corrige quem Ele ama. E o Senhor quis mostrar desta maneira. E eu separei algumas características do barro, a minha colinha aqui. E eu separei algumas características. A primeira característica é escolher o barro, como é tratado aqui na mensagem. E escolher o barro não é qualquer barro que faz um vaso bom. Não é de qualquer jeito que se faz um vaso bom. E é só o oleiro que olha para o barro e vê um vaso. E o vaso serve para quê? Para nos encher da unção, da glória, do azeite do Senhor Jesus. E a segunda característica é amassar o barro. Por que o barro ele deve ser amassado? Porque no processo de amassar que a gente encontra as sujeiras. No processo de amassar que a gente encontra o pecado. No processo de amassar que a gente encontra como está você. No processo de amassar a gente escolhe. No processo de amassar a gente vê se dá para continuar. E ali jogando água a gente vê se dá para fazer um vaso. É no processo de amassar. Dói, não dói? Mas você está na mão do oleiro. E se desfaz na mão do oleiro, mas ele refaz do jeito que ele quiser. E quando nós nos prontificamos e estamos na posição, ele faz o vaso do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Mas às vezes a gente quer imprensar o Senhor na parede e falar: Jesus, e agora? Não vai fazer não? Mas sabe o que é interessante? Que quando Jeremias chega para o oleiro, ele já estava trabalhando. A gente tem a mania de dizer: faça a sua parte, Deus vai fazer dele. Não, irmão, Deus já está fazendo. O oleiro aqui fazendo o barro, o vaso, ele já estava trabalhando. E é assim na nossa vida. Enquanto você está clamando, enquanto você está orando, está caminhando, está adorando, ele
continua adorando. Uma hora Ele vai encher o teu vaso. Mas está doendo. Talvez você esteja no processo do amassar. Ninguém gosta de ser amassado. Ninguém gosta de ser humilhado. Ninguém gosta de sofrer. Mas Deus queria tratar com Israel de uma forma amorosa. Jeremias, é assim que eu faço. Traga eles para mim. E você é o profeta que eu escolhi. Cristiana, está doendo. Só Deus sabe como eu venho para a casa do Senhor. Deixa Ele te amassar. Porque no processo do amassar, Ele tira a sujeira. Enquanto Ele está amassando, Ele está trabalhando. Ele está te moldando. Mas não é assim que eu quero, Cristiana, mas é da maneira que Ele quer. O que eu vou fazer? Deixa Ele tirar a sujeira. Deixa Ele tirar o pecado. Quantas vezes você negou Jesus no seu quarto? Na sua faculdade? No seu trabalho? A água, ela está presente ali no barro. Para moldar o vaso precisa de água. Porque só assim você consegue ver um vaso bonito. Você não vê a água, mas você vê o vaso. E você tem representado Jesus lá fora. Tem transbordado a água da vida lá fora. Ah, mas ninguém gosta de mim. Ninguém fala comigo. Profeta não nasceu e não foi chamado para ser adorado. Profeta não foi chamado para ser amado. Profeta foi chamado para levar a palavra. Nem Jesus agradou, irmão. Nem Jesus agradou todo mundo. Quem é você? O barro só nos mostra o quanto nós somos insignificantes sem a mão do oleiro. Sem o oleiro você é apenas um barro, uma argila qualquer. Mas com o oleiro ele consegue te transformar no vaso mais bonito dentro da casa do Senhor. E o mais interessante é que o barro se faz vários vasos. Isso significa as características. Quantos vasos existem na face da terra? Porque nós somos diferentes um do outro. Mas o Senhor conhece cada vaso aqui nesta noite. E o Senhor sabe como está o vaso aqui nesta noite. Quem veio para ser cheio do Espírito Santo e quem está invocado ainda. Desemborca o vaso, Jesus. E encha do teu azeite. Desemborca o vaso, Jesus. E encha do teu azeite. Desemborca o vaso, Jesus. E encha do teu azeite. Ele quer te encher nesta noite. Ele quer trabalhar em vocês nesta noite. Ah, mas é tão difícil ser jovem. É difícil ser cristão, irmão. É difícil ser ancião, é difícil ser criança, é difícil ser irmão, ser irmã. Quando se tem o Espírito Santo, ninguém gosta da gente. Porque a gente faz a diferença. E qual é a diferença que vocês têm feito nesta igreja? Como vocês têm se apresentado lá fora? Como está o vaso lá fora? Porque dentro da igreja a gente não é o que todo mundo está vendo. Mas e na faculdade? E no trabalho? No teu quarto? No WhatsApp? No Instagram? No Twitter? Irmãos, a palavra ela serve para mim e para vocês. Antes de cortar aí, ela corta aqui.
que a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes. Antes de ir lá, ela vem aqui. Também serve para mim. O quanto você tem buscado a Deus nesses últimos dias. Porque o inimigo, ele tá preocupado com essa geração da mocidade que é mais fácil de pegar. Qualquer coisinha distrai. Qualquer novidade distrai. Qualquer coisinha chama atenção. É mais fácil ir num aniversário do que ir para a igreja. É mais fácil dormir até mais tarde do que vir para a igreja. Tudo é mais fácil quando está longe de Jesus. Mas um dia a corda é puxada. E é doloroso, porque quando ele estiver amassando, você vai reclamar. Mas é no processo do amassar que ele sabe quem é você. Esse aqui eu posso usar. Esse aqui dá para usar. Esse aqui vai. Esse aqui eu escolhi a dedo. Esse aqui é meu, porque eu chamei. Mas, Cristiana, as coisas estão tão devagar na minha vida. Nada acontece, não vejo nada acontecer. Oro, nada acontece. Continue a clamar. Continue a adorar. Uma hora ele vai usar o vaso. E sabe qual é o processo final do vaso na olaria? O fogo. E é lindo demais saber que precisa passar pelo fogo para estar resistente. Precisa passar pelo fogo. Dói, né? Ninguém gosta de ser queimado, né? Dói, né? Quando você leva uma queimadura, não dói? Mas é só no fogo que vai saber se o vaso é resistente. Tá doendo, né? Ou você está no processo do amassar, ou você está no processo do fogo. Mas o vaso, para ser usado, ele precisa passar pelo fogo. E tem um processo no fogo, porque não acaba ali. Após passar uma temperatura altíssima no fogo, ele fica guardadinho. Ué, Deus não vai me usar? No tempo certo ele vai te usar. Mas você já está preparado. Passou pelo fogo, já está preparado. Será que Deus não pode fazer assim com a gente, irmão? Quem somos nós perante o Senhor? O Senhor não precisa de mim e de você não, sabia? Não precisa. Mas Ele te escolheu a dedo. Isso é lindo demais. Ele escolheu a Sueli, a Fabiana, a Pamela, o Natanael. Cada um de vocês aqui nesta noite, Ele escolheu a dedo. Zele por isso, mocidade. Porque toda vez que eu medito na palavra do Senhor, eu vejo o quanto Ele me ama. E o quanto que Ele amava Israel. E toda a história, alguns livros da Bíblia vai dizer que Israel se perdia do Deus vivo. Mas o Senhor ia lá, vem cá, Israel. Peraí, Senhor. Vem cá, Israel. Calma aí, Senhor. Vem cá, Israel. Senhor, deixa eu... Vem cá, Israel. E é assim que Deus faz com cada um de nós nesta noite. Ele chama pelo teu nome. E sabe o que o inimigo das nossas almas ele faz? Ele chama pelo pecado. Ele chama pela sua fraqueza. Mas o Senhor, Ele chama pelo teu nome. Porque você é importante para Ele. Ah, mas eu sou só um barrinho. Não. Ele te
escolheu a dedo. Ele viu e achou graça em você. Ele olhou para você e falou assim: esse aqui eu posso usar. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É difícil, irmão, ficar na posição. Mas Jesus falou que seria fácil. Tem alguma passagem na Bíblia dizendo: vai ser fácil, sorria sempre, vai dar tudo certo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu. E se você estiver firmado nele, na posição que Ele quer, você também vai conseguir. Mas para levar uma palavra de conserto e de juízo, precisava estar na posição. Porque não é de qualquer jeito que você leva uma palavra. Não é chegar aqui e falar, e falar, e falar. Não. É uma responsabilidade. E que tenhamos a palavra do Senhor como responsabilidade. Não é de qualquer jeito. O céu é tomado à força. Não é de qualquer jeito. Que a palavra do Senhor diz: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Você é um barro. Mas deixa eu te dizer, você também é um vaso. Porque enquanto está na olaria, Ele pode te usar. Mas permita ser moldado pelo oleiro. Permita ser amassado pelo oleiro. Porque no momento em que o oleiro está amassando, ele está moldando. Mas o engraçado é que continua rodando, continua girando. Mas eu não estou entendendo nada. O oleiro está trabalhando. O oleiro está fazendo. Talvez você não ouça o que muitas vezes acontece, mas eu não vejo o seu Deus. É a água que está no vaso, que ninguém vê, mas Ele está aí. Mas basta a gente buscar. Eu não sou santa não, irmão, não sou melhor que ninguém. Eu sou falha, eu sou pecador, eu erro, eu falho. Eu sou ser humano, eu estou sujeita a isso, como qualquer um aqui nesta noite. E muitas das vezes nos sentimos incapazes, sim. Mas Deus colocou palavra na boca de Jeremias: aonde eu te mandar, tu irás. O que eu te mandar você falar, você falarás. Ah, mas eu não sei o que eu vou falar. Eu vou colocar a palavra na sua boca. Porque quem te chamou foi Ele. Quem te escolheu foi Ele. E antes que te formasse, Ele já havia te escolhido. Isso é motivo de alegria, de agradecer ao Senhor. Porque é assim que o Senhor faz em nossas vidas. Ele quer usar os vasos nesta noite. Mas precisamos estar atentos. Precisamos estar preparados, assim como Jeremias. Creio que Jeremias ficou um pouco com medo. Claro, é o Senhor quem está mandando. O que eu vou fazer? Mas quem te chamou, Ele é fiel para te capacitar. Quem te chamou é fiel para ir até o fim. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode demorar, pode passar anos e mais anos. Ele vai cumprir. Mas Cristiana, já passei pelo fogo, já fui amassado, o Senhor já me escolheu. Tá, e agora? Eu estou parado. Continua na posição. Uma hora Ele vai te usar. Porque cada um aqui, irmão, tem uma utilidade para o Senhor. Às vezes um é para falar, para evangelizar, para cantar, para abraçar
Abraçar também é um dom, irmão. Um abraço cheio do Espírito Santo é muito bom. Já viu aquele momento que você chega na igreja triste, arrasado? Você não consegue nem falar, nem orar, você só chora, igual Ana, só chora. Mas vem um cheio do Espírito Santo e te abraça, e te renova, e te enche do Espírito Santo. Às vezes um olhar, irmão, tá tudo bem? A paz do Senhor, coisa que não se ouve mais, né? A paz do Senhor, tá tudo bem? Olhar o olho no olho, né? Tão difícil hoje. As pessoas estão tudo de cabeça baixa, não olha no seu olho, passa do teu lado, não dá perto do Senhor. Que isso, irmão? Fomos chamados para fazer a diferença. E qual é a diferença que a gente está fazendo? Qual é a diferença que a gente está fazendo? Como você tem se posicionado como vaso? É muito fácil falar assim, né? Ah, faz isso, faz aquilo, ah, fica assim, fica daquele jeito. Mas só Deus sabe como está o coração de cada um aqui nesta noite. Eu não sei a maneira como você entrou aqui nesta noite. Não sei os gigantes que você enfrentou durante essa semana. Não sei a mensagem ruim que você recebeu, a porta fechada. Mas você é escolhido de Deus. E nós nascemos para dar certo, irmão. Pode parecer difícil, mas nós já vencemos. O céu já está preparado para a gente. Já vencemos. E se você está aqui hoje, nesta noite, é porque Ele te escolheu. E assim, até que o Espírito Santo me concedeu, eu peço perdão, falha por algum motivo, e peço à igreja que continue orando ao meu favor, para que eu possa estar sempre nos caminhos do Senhor, sempre firme nos caminhos do Senhor, porque o que o mundo quer é os jovens lá fora. Mas nós estamos aqui para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.